Olá, estamos iniciando mais um programa Ecologia e Meio Ambiente, numa produção da Agenda 21 local, em parceria com a TV Câmara e a Câmara de Vereadores de Passo Fundo. E hoje a gente vai falar sobre sustentabilidade e meio ambiente, o emprego da ciência, tecnologia e inovação no desenvolvimento de processos e projetos pedagógicos na rede municipal de ensino. Então, a partir de agora, você fique conosco, porque nós temos como convidado aqui o secretário de Educação, Adriano Canabarro Teixeira. Muito bem-vindo. Muito obrigado. Também conosco o Juliano Cavalcante, ele que é coordenador pedagógico da Coordenadoria de Inovações Educacionais. Muito obrigado. E a Denise Cornélio da Luz, que é coordenadora da Coordenadoria de Inovações Educacionais. Muito bem-vindos. A gente agradece, muito boa oportunidade de estar aqui com vocês. Adriano, a gente sabe que tem todo um conceito novo, né, na própria administração, na gestão municipal em relação à educação, essa última gestão agora, né? Foi feita toda uma remodelação, a gente sabe disso, né? E eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto, né? Somos uma cidade educadora, né? E de que forma a sustentabilidade, o meio ambiente conversam de forma pedagógica junto das escolas municipais aqui da cidade, né? De que forma isso é trabalhado, aliando tecnologia, inovação, né? Toda essa esse novo conceito do digital também trazendo para as escolas e envolvendo todos esses temas. De que forma eles conseguem conversar? Bem, obrigado. Eu vou agradecer aí muito a oportunidade de poder estar falando com a comunidade de Passo Fundo, não só Passo Fundo, né? Tá falando com o senhor Altair aqui, depois vai para o YouTube, né? Eu acho que informação correta, informação de qualidade nunca é demais, que a gente possa fazer essas ideias que a gente vai trazer para a mesa aqui reverberarem aí nos grupos que se preocupam com o desenvolvimento da cidade, que reconhecem a importância da educação e principalmente que tem como bandeira número 1, assim, a educação, né? Não existe... É difícil pensar sustentabilidade sem pensar em educação. Pensar em desenvolvimento econômico sem pensar em educação. Desenvolvimento social sem pensar em educação. Então, eu vou dividir a tua questão em 3 respostas aqui. A última, com certeza, o Juliano e a Denise vão ajudar bastante. Mas a primeira é... Bom, qual é que é a característica que foi, assim, determinada pelo prefeito Pedro quando me deu a honra de poder estar trabalhando com colegas que têm como bandeira número 1 a educação, né? Primeiro, deixar a educação melhor do que a gente achou, a educação vem crescendo, vem qualificando, né? Mas pensar a educação em 3 perspectivas. Resolver os problemas do passado, que nem sempre são rápidos de se fazer, porque se fosse já tinham sido resolvidos, né? As pessoas querem resolver problemas, acho que ninguém não quer resolver problema, né? Então, questões de infraestrutura, questões de condições de trabalho, então essas questões são encaminhadas. As questões do presente, a gente tem um desafio enorme pela frente, qualquer um que pensa em educação, não somente em Passo Fundo, não somente numa rede pública, mas qualquer educador no mundo tem um desafio enorme, que é as consequências do Covid, da pandemia, sobre a aprendizagem das pessoas, sobre a constituição psicológica. Que né? era algo que não se previa, não é? Então, Exatamente. É algo novo que também se aprende a trabalhar com isso. Na verdade, a gente, assim, que assumiu o ano passado, a gente entrou no meio do negócio, sabendo que a bomba estava no nosso colo, né? O que, na verdade, é bom, né? Porque assim, não bom a pandemia, bom tu entrar sabendo do tamanho do desafio, né? Porque você já entra buscando soluções para isso. A gente teve agora há pouco a inauguração do centro pós-Covid, que é uma resposta direta e potente a essa questão dos problemas do agora. E a gente tem uma outra questão muito importante, e essa, assim, o prefeito Pedro sempre pensar a educação para as crianças e não para a gente. Que educação essas crianças precisam. E a complexidade, para quem está nos escutando e não é da educação, quando eu penso em educação para criança, eu tenho que pensar uma educação para esse jovem que hoje tem 10, mas que daqui a 8 anos, daqui a 6 anos, vai ter um mundo completamente diferente. E esse processo educacional que eu desenvolvi agora, ele tem que dar conta de construir nele as competências necessárias para que ele possa, e aqui vem talvez o grande mote do que se está desenvolvendo na rede municipal de ensino agora, esse ano e pouquinho, que é construir condições para que essas crianças sejam parte da
solução dos problemas do mundo e não dos problemas do mundo. Para que elas não precisem depender sempre da solução que o outro cria para uma vida mais sustentável, para uma vida mais digna, para uma vida mais justa. Mas ela desenvolva habilidades para poder fazer a sua ação uma ação de sustentabilidade. Que ela seja parte, não é? Que ela seja protagonista. Isso aí. E aí a gente tem que pensar umas questões ali para frente, né, que são relacionadas exatamente à ciência, tecnologia e inovação. A gente falava antes aqui do início, de onde vem todos esses projetos que a gente vai conversar? Não vem vem obviamente dessa decisão de colocar a educação como um elemento determinante de desenvolvimento social, mas vem também de uma escuta, né? Então, lá no início, final de 2019, a gente fez uma reunião com todos os diretores, antes de assumir ainda. A gente conversou com os colegas da secretaria, o Juliano entrou comigo, né? Ele foi convidado para estar comigo nessa empreitada aí, né? Para ver quais são as demandas, né? O que as escolas precisam, o que a gente pensa na educação, como é que ele pode implementar. Então, depois de um ano, a gente tem vários projetos, a gente vai falar de 2 aqui, e partir de uma realidade, não é? A realidade, exatamente. Não, e como o senhor mesmo falou no início, é o que se pretende daqui no futuro, né? Não é algo para só agora. Então tem que ter todo um planejamento, não é? Eu acho que tem um teórico da educação chamado John Dewey, que ele fala que o mundo é que é o espaço de aprendizagem, né? Não literalmente, mas dessa forma. A experiência é fundamental. Bom, os processos educativos, não só na rede pública, na privada também, 90 e poucos % ele é teórico, é abstrato, né? E a gente sabe, qualquer um de nós sabe que quando a gente vai para o laboratório, quando a gente vai para a rua, as atividades práticas nos chamam muito mais atenção, nos marcam muito mais, né? Bom, mas a gente não pode deixar que isso aconteça naturalmente a partir da ação de 1 ou 2 professores, uma ou outra escola. Então, o que nós assumimos foi uma responsabilidade por criar, e um dos projetos que o professor Juliano e a professora Denise vão falar, é um laboratório biológico de aprendizagem, onde a gurizada possa botar em movimento aqueles conhecimentos teóricos, pensando a sustentabilidade, pensando o mundo que está aí, pensando o tamanho desse mundo, né? E, então, essa é a primeira questão, né? Qual é o mote? Ciência, tecnologia e inovação, foco nas pessoas, foco principalmente nessas crianças e na criação de condições para que elas desenvolvam habilidades para transformar o mundo, é isso que a gente quer. É muita coisa? Bom, é o que eu gostaria para os meus filhos, é o que a gente deseja para os filhos de cada um que está aqui nos escutando, né? Muito bem. E daí a outra questão que eu queria trazer é sobre cidades educadoras, né? Eu fiquei muito feliz com a tua colocação, porque é uma ideia tão forte, é uma ideia tão bonita, é uma ideia tão articuladora que a gente precisa criar espaços para falar sobre isso. Cidade educadora. Quando a gente fala em cidade educadora, a primeira compreensão de quem nunca ouviu falar disso é pensar em escola. E para ser bem didático, cidade educadora é exatamente o contrário. É você não pensar em escola. É pensar como é que você pode fazer aflorar a dimensão pedagógica da pessoa que tem um comércio. Como é que você faz aflorar a responsabilidade de ensinar de alguém que tem uma indústria? Como é que você faz aflorar o desejo de ajudar o outro de quem está aposentado e gostaria, sabe tocar piano e quer ensinar alguém a tocar piano? Então é um movimento que todo o município faz em ensinar e aprender. Então é importante a gente falar para que a gente possa valorizar essa ideia. A gente vai começar a fazer agora, né, Denise? A gente já está planejando isso, vai ser agora no final de maio, um primeiro grande movimento relacionado à cidade educadora, porque nós somos uma cidade educadora. Nós temos muitas pessoas o trabalho que a TV Câmara faz é um trabalho de cidade educadora. O trabalho que a Brigada faz nas comunidades é uma ação de cidade educadora. O trabalho da Agenda 21. O trabalho da Agenda 21. O programa que nós estamos aqui também é um uma trabalho. Ação legítima de cidade educadora. Então a gente precisa trabalhar muito e discutir muito mais isso para que a comunidade possa entender que a cidade educadora é pensar todo equipamento público, todo cidadão de Passo Fundo como alguém que pode ensinar alguma coisa. Então acho que são elementos importantes aí para a gente começar essa conversa. E as pessoas também, né, seguindo a questão da cidade educadora, as pessoas, a comunidade em todo, né, toda a cidade, independente, lá no bairro, lá na vila, o que eu posso contribuir, né, para a cidade educadora?
né? Esse exemplo que o senhor trouxe, toca piano e aí eu posso dar uma aula, né? Então, é muito macro isso, é muito maior, porque quando se trata da cidade educadora, é a cidade como um todo, não é, secretário? Exatamente, os diferentes segmentos, em diferentes áreas, porque uma outra questão é, eu posso encarar um esporte como uma ação de cidade educadora, claro, porque quando a formação humana é muito maior do que a formação escolar. Ela tem a questão estética, ela tem a questão cultural, ela tem a questão política, ela tem a questão econômica, ela tem, então, quer dizer, todos os agentes, todas as pessoas que fazem a cidade têm condições de ajudar cada cidadão a sair daquela relação melhor do que ela entrou. Por que isso é importante a gente jogar a responsabilidade da cidade educadora para a cidade? Primeiro, porque está no coração do conceito. Segundo, porque para o tamanho dos desafios que o mundo tem, inclusive do ponto de vista de manutenção da vida, só a escola não vai dar conta. Nós precisamos que todo mundo se responsabilize por isso. Porque a escola está muito localizada, né, num espaço específico, num horário específico. Ela tem uma legislação que determina o que ela deve trabalhar. Bom, os projetos que a gente faz e estão em movimento ajudam a dar mais vida, mais flexibilidade, mais cor, mais ação, mais reflexo no dia a dia da comunidade, né? Mas ainda não é suficiente. Então, criar a ideia de cidade educadora com a corresponsabilização de todos, com o processo de ensinar alguma coisa a alguém, talvez seja o caminho mais rápido, mais potente para que a gente possa ajudar as pessoas a desenvolverem aquelas habilidades necessárias para que elas possam transformar o mundo, né? E a Secretaria está com vários projetos nesse sentido, não é? Veja que a cidade educadora, quem aderiu à carta foi a prefeitura, né? O gabinete do prefeito que assinou foi o prefeito Pedro, né? Inclusive foi uma determinação dele lá no início, a gente tem que fazer parte das cidades educadoras porque a nossa cidade é educadora. Então, o comitê gestor que tem no guia metodológico, ele é formado por secretários e pessoas que são ligadas à secretaria, né? à prefeitura. Mas esse grupo ele tem a responsabilidade pelo quê? Por mobilizar, por organizar, né? Ajudar as pessoas a encontrarem essa dimensão pedagógica, as empresas, para que a cidade inteira entre nesse movimento de cidade educadora, que é o que está começando a acontecer agora, né? A ideia é que a gente possa agora identificar quais são aquelas entidades, aquelas pessoas que já fazem ações de cidades educadoras, nas mais diversas áreas, e possa dizer, olha, essa ação que você faz é de cidade educadora, para inspirar outras pessoas. E aí a gente começa, a gestão pública, a articular esses diferentes atores que já têm ações, né? A BS Bios tem ações de cidade educadoras, a Corsã tem ações de cidade educadoras, já falei da Brigada, a Polícia Civil tem, igrejas, tem organizações religiosas que têm ações de cidades educadoras. Então é questão da cidade se reconhecer como, sabe? Se reconhecer como cidade educadora. É mudar a cultura. É mudar a cultura, é entender que se eu vendo remédio ou se eu vendo livro, embora livro tenha tudo a ver com cultura, né? Mas o que se faz ali geralmente é venda, é comércio, eu tenho uma dimensão pedagógica potente ali que eu posso explorar. Né? Espaço, né? Isso aí. Se você se identificar no espaço que elas se encontram, também fazer parte essas ações também estão relacionadas diretamente à questão da cidade. Então, falta um pouco se identificar isso. Saber o quanto eu faço parte desse processo, mas eu preciso desse conceito mais, que ele fique mais claro para todo mundo. Então, esse processo, os projetos estão no caminho a auxiliar as pessoas a se identificar e fazer parte disso também. Se a gente pensar o tempo, né, como o secretário fala, o tempo da escola. Nós, no caso que somos rede municipal, nós temos um limitador que é até o 9º ano. Né? Então, a gente não pode pensar em ações que sejam só para a escola enquanto uma cidade educadora, porque uma das premissas é que ninguém pode ficar para trás. E aí você envolve todo mundo, todo o território, toda a população. Né? Então, a gente sim tem que fazer ações que sejam para esse nosso público em especial, que são os alunos do ensino, da educação infantil, do ensino fundamental, mas a gente tem que potencializar ações que sejam de território, pensando que a educação ela é um processo que acontece para além dos muros da escola. E aí a gente trabalha com várias ferramentas, não é? A própria inovação, tecnologia, né? Dá para falar um pouquinho sobre esses conceitos? A gente fez o nosso planejamento estratégico
no início do ano passado, né? E a gente tem uma visão clara que não é uma visão da SME, é uma visão da Secretaria Municipal de Educação. Não é só uma visão da gestão, é uma visão da educação como um todo, né? Deveria ser, deve ser, dos diretores, dos professores, dos pais, da comunidade como um todo. E qual é a nossa visão? A nossa visão é fazer da Rede Municipal de Ensino, aqui de Passo Fundo, referência em ensino público de qualidade por meio da ciência, da tecnologia e da inovação. Tendo essa visão, todos os projetos que foram criados, todos os projetos que foram implementados, que já estão em andamento, eles sempre olham em que medida esse projeto nos aproxima dessa visão. Em que medida esse projeto também leva em consideração a escuta que se fez às escolas. Em que medida esse projeto leva em consideração esse futuro de médio prazo que as crianças, para o qual a gente tem que formar essas crianças, né? Então, todos eles têm a ver com isso. Se a gente for falar de sustentabilidade, né? Bom, a gente tem 3 projetos que estão intimamente imbricados a isso. Um deles é a cidadania global. A gente tem um projeto, todas as crianças do 1º ao 5º tem 45 minutos por semana, é como se fosse uma disciplina lá, né? Onde eles vão falar sobre a questão da cidadania global. Tá, Adriano, mas onde é que está a sustentabilidade? Bom, no momento que eu me dou conta que a vida, que o mundo é maior que a hípica. E por que eu falo a hípica? Porque eu fui criado na hípica, né? Que a gente tem uma diversidade cultural enorme, que a gente tem formas de ver o mundo diferente, a gente começa a trabalhar melhor a nossa empatia, a gente consegue alargar os nossos horizontes, a gente consegue entender que uma ação pequenininha aqui pode ter desdobramentos lá longe, ou ações lá de longe têm desdobramentos na minha vida. Então esse é um elemento muito importante para a gente pensar assim, a necessidade de se pensar a sustentabilidade, a necessidade de se pensar na preservação, a necessidade de se pensar na criação de soluções, né? Tem um outro projeto, que depois o professor Juliano e a professora Denise vão poder falar, que é o pensamento científico, né? Bom, eu me vejo como cidadão do mundo. Eu reconheço os problemas que esse mundo tem. Eu reconheço que eu tenho que respeitar as diferentes visões, né? Muito bem. Em reconhecendo esses problemas, eu preciso desenvolver habilidade para resolver problemas. Porque eu acho que quando a gente consegue virar essa chave, aqui, por favor, se ficarem bravos, fiquem bravos comigo, tá? Não é papo de coaching, tá? Mas quando eu viro a chave de que eu posso, dentro das minhas possibilidades, criar soluções para problemas reais, isso tem desdobramentos pro resto da minha vida. Porque eu não fico mais só esperando, não estou dizendo que as pessoas precisam, todo mundo consegue fazer tudo o que quer, não é isso. Estou dizendo que quando eu consigo ver que eu consigo criar pequenas soluções, que eu consigo resolver problemas dos outros, que eu consigo resolver problemas em conjunto, eu aciono em mim uma força que talvez eu não sabia que existia, que é de, bom, eu posso transformar. Eu não preciso me contentar com o que tem aqui. Eu posso melhorar o que eu tenho. Então tem um projeto chamado Pensamento Científico. Tudo muito amarrado, né? Do ponto de vista de articulação com a escola como um todo. Tem outro projeto chamado Cultura Digital, que é bom, se nesse processo de reconhecer que eu sou cidadão de um mundo muito maior, que esse mundo tem um problema, que eu posso me aproximar desse problema e resolver esse problema prototipando uma solução, entra um projeto Cultura Digital, que vai poder... O professor Juliano vai falar depois do que da horta, bom, nas nossas hortas escolares, que deverão ser em breve hortas comunitárias, que são laboratórios de aprendizagem. Bom, a gente vai ter que fazer um sistema de irrigação eletrônica, né? Beleza. O mundo diz, compra. O pensamento científico diz, produz. Você constrói essa solução. Então, isso tem uma potência muito grande na vida dos nossos jovens, né? Que vai dar condições, vai ampliar muitas condições para que eles possam colaborar na solução dos problemas do mundo, em qualquer tipo qualquer tipo de área, né? Então são projetos que estão muito articulados do ponto de vista com a escola, do ponto de vista de desenvolver habilidades neles para que eles possam resolver problemas do mundo, tornar o mundo um lugar melhor de ser vivido, ao tempo em que abre espaço para que a matemática ganhe mais sentido na resolução daquele problema. Depois, se der tempo, o Juliano pode falar, ele é professor da matemática. Já temos que ir para o intervalo e eu quero agradecer, então, porque o secretário vai ficar conosco só neste bloco. Então, agradeço as informações e a participação muito aqui. Obrigado. E no retorno, a gente vai falar sobre estes projetos que o secretário já pensou aqui.
Obrigada, secretário. A gente já retorna. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Estamos retornando com o programa Ecologia e Meio Ambiente. E nosso tema de hoje é sustentabilidade e meio ambiente, trabalhando o emprego da ciência, tecnologia e inovação no desenvolvimento de processos e projetos pedagógicos na rede municipal de ensino. Conosco então o Juliano Cavalcante, que é coordenador pedagógico da Coordenadoria de Inovações Educacionais, também a Denise Cornélio da Luz, que é coordenadora da Coordenadoria de Inovações Educacionais. O secretário também esteve conosco no primeiro bloco, mas a partir de agora a gente conversa com os nossos dois convidados aqui e vamos falar um pouquinho desses projetos, não é? O secretário já pensou alguns, e aí eu gostaria, Denise, que como coordenadora da Coordenadoria de Inovações Educacionais, você falasse sobre esses projetos de uma forma um pouco mais abrangente, não é? Sim. Com certeza. Bom, como o nosso secretário destacou no bloco anterior, o nosso ponto de partida é o nosso planejamento estratégico. Foi ele o grande balizador de que como nós faríamos para nos utilizarmos dentro do desenvolvimento de projetos, programas e ações, que é o mote do nosso trabalho, como nós iríamos trabalhar com a ciência, com a tecnologia e inovação. Então, a partir de uma consulta que foi feita com os gestores das escolas, né, a comunidade escolar, a gente procurou aglutinar aquilo que eram elementos mais relevantes e, a partir disso, fazer a proposição. Lógico que a gente não tem como se furtar de falar sobre sustentabilidade, sobre as questões ambientais, até porque isso era algo que já era presente antes nos parâmetros curriculares nacionais e que vem com muita força, com muita consistência na BNCC. Então, observando isso, a gente procurou ver de que forma nós estaríamos organizando o trabalho a partir desses elementos, aqui em especial meio ambiente e sustentabilidade, na organização de um projeto. A gente observou que algumas das nossas escolas, na gestão anterior, faziam parte de alguns programas governamentais que existiam. E esse foi, né, o pontapé inicial, né, Juliano, para que a gente pudesse estar organizando o que da Horta, que é esse grande laboratório, esse ecossistema que a gente está aplicando. Depois o professor Juliano vai relatar um pouco de como é que ele está estruturado. Mas a ideia é que não fosse uma horta pelo simples fato de ser uma horta. Fosse um momento, um espaço mesmo de experimento, onde diferentes áreas pudessem convergir para aquele espaço, para aquele ecossistema. Não só o fato de eu ir lá, colocar a semente, fazer essa semente germinar, mas entender os processos, entender por que eu tenho que controlar a umidade do solo, por que eu tenho que controlar a temperatura, que cultivar eu posso colocar aqui. E aí conversa com várias disciplinas. Exato. Então ele surge inicialmente como essa horta, mas é uma horta, a gente brinca que é uma horta high-tech, porque o aluno ele vai ter que pensar a partir dos problemas que vão surgindo, como solucioná-los. Como ele também é algo que está dentro dessa lógica da cidade educadora, né, como a gente vai pensar a questão da ciência, da tecnologia e da inovação, nós também não podemos esquecer que no nosso território a gente tem outras culturas presentes, né, como no caso os imigrantes. Essas pessoas também precisam ser vistas dentro desse espaço. Então, o projeto ele conversa com todos esses elementos. Então, o aluno ele vai entender o processo como um todo, desde lá, o que ele necessita anteriormente do fato de ele plantar,
os processos que são anteriores, como também, a partir do momento em que a planta, né, é colocada a semente ou a muda é colocada, o que desencadeia? Então, pensando enquanto objetivos do desenvolvimento sustentável, pensando as questões de empreendedorismo, né? Então, é um grande fluxo que a gente trabalha. Só que para que isso possa acontecer, não é a horta pela horta, como eu falei anteriormente. Tem todo um planejamento. Tem todo um planejamento. E aí entram os outros projetos da parte diversificada que a gente está estruturando, né? Isso também foi um movimento diferente que a gente fez a partir dessa gestão. Nós temos pelo menos 4 projetos que são comuns a todas as nossas escolas. Antes as escolas tinham essa autonomia, elas continuam tendo, mas havia muitas vezes, assim, em determinada escola era um projeto, o aluno ia para outra escola, era outro projeto, a gente precisava fazer essa adequação curricular. Então hoje nós temos 4 projetos que são comuns a todas as escolas, né, do ensino fundamental, que é o pensamento científico, o professor Juliano é o mentor, né, desse projeto, a cidadania global, que o professor Adriano comentou antes, a cultura digital e a psicomotricidade, que já existia, mas ela também foi repaginada. Então, a ideia é que esses projetos da parte diversificada, para os anos iniciais nós temos a psicomotricidade, a cultura digital e a cidadania global. Para os anos finais, os alunos maiores, o pensamento científico e a cultura digital. A ideia é que esses projetos que complementam as demais disciplinas, que eles conversem e ajudem o aluno a conseguir perceber, né, que ele é um sujeito e que ele é protagonista e que ele tem capacidade para poder fazer toda essa articulação. Então, a ideia é que esses projetos possam auxiliar nessa condução. A gente fala muito aqui, né, que nós somos o meio ambiente, né? Isso, não é? fazer parte. Então, não é aquela coisa distante, nós somos. Então, esses projetos fazem justamente isso, não é? Eu queria que falasse um pouquinho, então, sobre esse projeto e também sobre o que da horta, não é? Isso. Então, o pensamento científico, ele é uma competência já definida pela BNCC, a competência 2 mais especificamente. Porém, a gente tem a necessidade de entender que toda pessoa, desde que vai tentar resolver algum problema, ela está usando alguns passos do método, né? A gente precisa estruturar isso, então as pessoas precisam entender melhor um pouco como é que é isso. E esses espaços, né, o próprio projeto Pensamento Científico e o que da Horta, ele é uma forma de pensar, de organizar o trabalho dos professores junto com seus alunos, no sentido de buscar soluções para as questões que envolvem a sua comunidade. Então, o Adriano já comentou do DIUE antes, né, e alguns colegas da rede, inclusive, têm essa proposta já instituída lá no seu projeto político-pedagógico, onde a busca das soluções das questões que envolvem a comunidade, né, seja definida e iniciada dentro da escola. Então, o projeto que da Horta especificamente ele tem 5 etapas: a sensibilização, que é onde as pessoas vão conversar sobre os assuntos que tem ali, ou seja, qual o contexto da escola que tem ali, com o apoio, obviamente, que a gente, né, comentou antes dos nossos parceiros, da Emater e vários outros do município. A Agenda 21. A Agenda 21 dela, exatamente. Então, a busca dessa solução se faz em algum lugar, né? Alguma pessoa que já sabe mais sobre esse assunto, dentro da própria escola, às vezes a gente tem pessoas que sabem como desenvolver isso, e a sensibilização vem nessa parte. Então, entender se você faz parte, se eu posso ter na minha casa, por exemplo, uma horta, se isso pode ser multiplicado em outros espaços, se pode ser comunitário. Depois vem a parte realmente da implementação, que seja, hoje de manhã eu estava conversando, né, meus alunos lá do 6º ano do Fredolino já foram definir o espaço, pensar o que pode ser plantado. Então, como é que a gente implementa, o que tem que saber? Por onde que eu começo? Todo o processo, e eles acompanham e eles acompanham, fizeram medições hoje lá do espaço, quanto que vai caber, ou seja, otimizando. Você vai agregando, né, outros componentes curriculares, no caso isso, a matemática. Eu dou aula de matemática, daí a Pro de ciência já pode pensar lá na área de ciência, quais são as cultivares que vão ser usadas. Que se adapta ao arte, solo. A arte vai pensar, por exemplo, como fica o melhor desenho. A geografia já traz a questão do norte, sul, como é que é o tempo, né, de sol que é necessário. Então, todos esses problemas vão sendo, os alunos vão sendo desafiados a pensar esse espaço, né? Porque tem escolas que têm espaço grande para fazer esse trabalho, né, em vários lugares, e tem escolas que têm reduzido, mas a gente pode pensar a solução para esses espaços diferentes.
Depois de implementada a horta e pensada, a gente tem aquele velho problema que já aconteceu. A gente sabe que a horta não fomos nós que começamos, né, Denise? A horta ela vem sendo desenvolvida, mas a gente precisa ir um pouco além. Então, vem as ações complementares. Dinamização e ações complementares. O que é a dinamização? Bom, agora que a gente tem uma ideia, a gente fez um piloto, já desenvolveu, o que a gente pode fazer com o excedente da produção da horta? Podemos vender, podemos, de repente, desenvolver processos com mudas. O que a gente pode fazer? Esse seria um dos exemplos. O próprio adubo que é gerado lá pela compostagem, a gente pode usar nas escolas, podemos vender. Ou seja, geram outras questões que vão ao longo desse ciclo, que teoricamente é de 2 anos, e sendo desenvolvidos. E todas elas vão se conversando, isso é importante. Isso que é ideal, porque o que acontece? A gente começa a entender, e eles também começam a entender, que eles têm que trabalhar em rede de cooperação, de colaboração. Então, se você sabe um pouco mais, o outro professor sabe também, alguém que vem de fora dá uma palestra, né? Amanhã a gente vai ter uma palestra com o professor José Belém, que também é nosso amigo lá que faz a parte de compostagem da cidade. E ele já, no outro programa, ele já esteve aqui, ele já explicou como é que funciona. Falando como é que funciona. Então, a gente vai chamando essas pessoas que têm para convergir isso. Feita essa parte, vamos para as ações complementares. Vamos pensar, de repente, uma empresa ou um produto que a gente possa desenvolver aqui, que pode ser usado em outras hortas. Tem uma demanda ali no bairro, né? De algum mercadinho, ou de alguma instituição que necessite, não é? Ele começou agora no Fredolino, né, Chimango, lá no Jaboticabal, e se a gente for analisar assim, o contexto, tem algumas coisas que os alunos mesmos já vão trazendo para nós. Né? Olha, aqui a gente não tem tanto acesso à questão das cultivares ali que são orgânicas. De repente a escola pode ser um caminho para eles entenderem e se identificar. Mas a gente não fica só nessa parte. A gente tem que entender também que aí já vem a questão do outro projeto. O pensamento científico vai fazer essa ligação, onde eu faço uma observação, construo as hipóteses, são todos os passos do pensamento vou científico. testar essas hipóteses, vou buscar as informações, vou fazer o tratamento dessas informações e vou propor alguma solução. Vamos, por exemplo, hoje de manhã, vamos medir e aqui vão caber alface, por exemplo. Pode ser essa. Não, mas talvez o jeito que a gente vai colocar não tenha luminosidade suficiente. Então, tudo isso entra no pensamento científico. Porque não é só a questão da resolução de problemas, né? Mas, principalmente, eu resolvi o problema e eu estou produzindo conhecimento a partir disso. É a produção do conhecimento e também o despertar do pensamento, né? Exato. Eles desenvolver o espaço é para você pensar criativamente, né? De forma criativa e colaborativa com os seus colegas. Bom, e não é resolver os mesmos problemas com as mesmas soluções, né? Isso. É pensar soluções diferenciadas. E uma das coisas que o projeto ele propõe, horta, como o próprio Juliano falou, a horta sempre existiu. Mas essa ideia do que da horta é que, porque a brincadeira com o que da hora, que a criançada, o adolescente usa muito pro que da horta, que a ideia é que ele consiga envolver não apenas aquela pessoa que gosta de colocar a mão na massa, a mão na terra, né, brincando aqui com o projeto. Mas daqui a pouco aquelas que gostam mais de pensar. Exato. Mesmo, né? Então, por exemplo, todas as cultivares que vão estar lá presentes, tem todo um outro trabalho que é construído, que entra nas ações complementares, de produção de conhecimento. Bom, eu tenho alface. Então, lá vai ter o QR Code e vai ter essa informação. Bom, quando eu planto, da onde ele é originário, como eu posso, quais são as qualidades nutricionais, né? É muda, é semente, época de plantio, empregabilidade, entra a tecnologia, bom, eu tenho aqui nesse espaço, eu tenho diferentes cultivares, como é que eu vou corrigir o pH do solo? Como é que eu vou pensar o controle de temperatura? Bom, essa cultivar precisa de uma determinada irrigação, a outra não. Então, a própria cultura digital, ela entra nesse espaço justamente para trabalhar com essa produção de conhecimento para aquele problema específico. Sem contar que as nossas escolas também vão contar a partir agora, daqui para frente, o primeiro já... Até o final do mês vai ser inaugurado, que são os learning spaces, né? Os espaços de aprendizagem, que é onde o aluno vai poder fazer a prototipação dessas soluções que ele está buscando para resolver aquele problema daquela horta em especial. Que daqui a pouco dá para usar essa solução numa outra escola que também está Isso que eu queria comentar aqui. Na dinamização e na questão das ações complementares, a gente pode pensar, por isso que a ideia da cidade educadora tem que ser mais
a gente tem que conversar mais macro, sobre. não é? Porque o que acontece? As soluções não são só para Passo Fundo. A gente conversou, apresentou para Curitiba, eles também têm problemas que envolvem a questão da fome, que são os ODS. Também tem situações que eles querem promover espaços, né, com hortas comunitários para resolver esses problemas. Então, essas ações complementares, elas envolvem várias coisas. Por que ela é tão diferente, esse projeto que da hora, né? Que nem os alunos que da hora, mas para nós ficou que da hora. Porque vem a inserção das abelhas sem ferrão, que no pensamento científico, no 7º ano, é estudado os ecossistemas. No 6º ano é estudado os 5 R's, que é o nosso documento, que vem a compostagem. No 8º ano já vem uma questão de fontes de energia, então já vem a questão da administração meteorológica, como é que eu vou, aonde que eu vou colocar, como que eu vou colocar isso. E o 9º ano, que também é do pensamento científico, especificamente a questão da sustentabilidade. Então a gente só tem que agradecer esse espaço, né? E pensar e mostrar que mais pessoas, com o tempo a gente vai ter mais pessoas pensando esses problemas, né? E quem dirá, né? Um dia a gente ter o orgulho de ter um aluno, alguém que teve só por ter ido lá, feito um trabalho com a mão na massa, vamos dizer assim, depois se tornar um agrônomo, depois se tornar um técnico em informática. Ou seja, eles irem se encaminhando, se identificando com o processo, né? Essa que é a parte mostrar esses elementos, né? E acho que até isso que a gente comenta aqui, porque muitas vezes as pessoas acham, eu não tenho como ter uma horta, não tenho espaço. Ela pode ter, inclusive tem uma das nossas escolas que eles estão fazendo uma ação da horta. Na minha sacada. Vertical. Então, Exato, eu também, na minha sacada eu também cultivo, tenho o meu cantinho, né? Então a gente também quer trabalhar, é um dos escopos do projeto, é trabalhar isso, fazer com que o aluno leve a horta também para sua casa, né? Que o espaço da escola seja um espaço comunitário. E vai mudando a cultura, não Exato. é? A gente vai trabalhando o meio ambiente, sustentabilidade, tecnologia, inovação, né? Toda essa gama aí que os temas vão se conversando. E até como o Juliano fala, né? Um dos elementos é você trabalhar com as abelhas sem ferrão. Inclusive aqui na Câmara de Vereadores o Oswaldo, exato. Ele já esteve aqui, já fez porque para você garantir que a abelha, né, ela possa se desenvolver, que a colmeia cresça, você tem que ter todo um ecossistema. Então, como o entorno da escola fornece alimento para aquela abelha, né? Então, para resgatar toda essa questão da polinização. Então, é um grande ecossistema que vai agregar, né, e vai produzir conhecimento. A gente também tem uma outra questão que é bem emergente, que é a garantia hoje. Existe toda uma legislação que vai fazer com que os processos de alimentação na escola hoje eles sejam saudáveis. Então, de que forma esse projeto e essas ações também corroboram nesse sentido de garantir que essa alimentação seja saudável, né? Que o que é produzido na escola seja um aditivo a mais na merenda. Sem agrotóxico, exatamente. Sem os defensivos. E aí já entra toda a questão da saúde, enfim. Exato, então são vários elementos. Eu sinto muito, viu, gente, mas o nosso tempo estourou aqui. Quero agradecer e a gente vai continuar trazendo esse tema ainda, vamos conversar novamente. Quero agradecer então a participação de vocês, muito obrigada. O Ecologia e Meio Ambiente vai ficando por aqui. A gente retorna então na próxima semana. Até lá!